Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar o to be, going to, né? Nós já começamos a estudar esse tempo verbal, né, que expressa ideias no futuro, tal como o verbo modal will, só que agora a gente vai focar no to be going to. Let's get going! Provavelmente eu já gravei alguns vídeos sobre to be going to e a gente vai reforçar, ver algumas outras situações, né? Depois eu vou ter que dar uma olhada no meu histórico de vídeos antes de eu poder nomear o vídeo, né? Deixa eu colocar aqui. Eu separei alguns exemplos, tá, gente, das gramáticas para nós podermos conversar, tá? Bom, o primeiro exemplo, eu estou tentando aumentar a letra. O primeiro exemplo, ele diz assim: This cheese smells horrible. This cheese smells horrible. I'm not going to eat it. Então temos duas frases, tá? A primeira, ela está no presente simples, tá? Então, temos o verbo smell. Smell, que é o verbo cheirar ou ter o cheiro de. Agora que eu tô vendo aqui, deixa eu aumentar para 1.9 o zoom e diminuir. Que é a resolução que eu costumo colocar, né? Só um minuto, gente. Pronto, agora sim. Então, smell é cheirar, é sentir o cheiro. Então, quando eu falo assim, this cheese smells horrible, pronto, essa palavra aqui, cheese, queijo em inglês, e eu falo this é um pronome demonstrativo, né, que significa este, esta ou isto, né? Este, esta ou isto. Então, this cheese é o quê? Este queijo, né? Então, eu estou combinando aqui o pronome demonstrativo com um substantivo. Então, este queijo cheira horrivelmente, né? Ou horrível, horrible. Horrible é horrível em inglês. Então, quando eu falo this cheese smells horrible, significa esse queijo cheira mal, né? Tem um cheiro ruim. É isso. Por que o verbo smell está com S? Porque this cheese pode ser substituído por it, tá? This cheese pode ser substituído por it. Para he, she ou it no presente, nós colocamos S no verbo no final, né? No presente simples. Alright? Bom, e aqui nós temos a frase com o tempo verbal, que nós vamos verificar alguns exemplos, né? Eu falei que o verbo, ou a locução verbal, digamos assim, é to be going to. To be going to significa o quê? Que você vai fazer alguma coisa. Eu estou indo fazer alguma coisa, né? Se eu falo assim, I'm going to travel to the US. Eu vou viajar para os Estados Unidos. I'm going to travel. Então, é o verbo to be, né? Que é por exemplo, aqui nós temos I'm, que é a forma abreviada de I am, né? I am going to, forma abreviada. Verbo to be, mais verbo principal depois do going to, né? Então você tem o verbo to be am, depois você tem o verbo going to e depois o verbo principal. Então a estrutura é essa: você coloca o verbo to be, que neste caso é am, depois você coloca o going to e depois o verbo principal. Então, to be going to mais o verbo principal, tá?
O verbo go é o verbo ir em inglês. Então, quando eu falo assim, I am going to, significa eu vou fazer alguma coisa. Então, I'm going to travel. Eu vou viajar, certo? Aqui, a frase está na negativa. I'm not going to. O que é esse I'm not? Eu não estou, eu não estou ou eu não sou, né? Como ele está combinado, o verbo to be com o going to, quer dizer o quê? Que eu não vou fazer alguma coisa. Eu não vou comer o queijo, né? Que aqui, olha, eu cheguei à conclusão que o queijo, the cheese, né? This cheese, né, na verdade, né, que estava assim, ó, o exemplo originalmente, eu coloquei o pronome it para mostrar para vocês que para he, she ou it no presente, nós colocamos s no verbo, certo? Na conjugação no presente simples. E então, por que eu usei o going to aqui? Nós vamos entender o conceito, né? Mas vamos traduzir primeiro. I'm not going to eat it. Ou seja, eu não vou comer, né? Eat, o verbo comer, it. Esse it aqui é um pronome objeto, funciona como objeto do verbo e está substituindo esse this cheese. Então, ao invés de dizer I'm not going to eat this cheese, eu simplesmente digo I'm not going to eat it. Eu não vou comer este queijo, certo? Quando que eu uso o verbo to be going to, né? O to be going to, ele é usado, né, essa expressão verbal que envolve o verbo to be e o verbo go, ele é usado quando você planeja ou quando você está certo de fazer alguma coisa no futuro próximo, né? Tanto que em alguns livros de gramática, o verbo to be going to, ele tem a denominação near future, futuro próximo, tá? Aqui, qual que é o contexto? Eu sei que este queijo tem um cheiro horrível, ó. This cheese smells horrible. Então, este queijo tem um cheiro ruim. Então, qual a conclusão que eu vou chegar aqui, ó? I'm not going to eat it. Eu não vou comer este queijo. Então, eu tomei a decisão de não comer esse queijo. Certo? Eu não vou comer. Então, é algo que você ou planejou fazer, ou algo que você decidiu fazer ou não fazer, certo? Vamos ver mais exemplos para vocês entenderem melhor, tá? Gente, por algum motivo... Eu tô achando estranho, às vezes ele trava, mas eu acho que vocês estão vendo normal. I hear Mary won the lottery. Então aqui nós temos um diálogo, tá? Temos o A, que é uma pessoa, e B, outra pessoa. I hear Mary won the lottery. Então, eu ouço. Esse I hear é o verbo ouvir, no sentido de ouvir falar de alguma coisa, tá? Eu ouço, aqui não tá no passado, aqui tá no presente, tá? Eu ouço que Mary... Aí você falou, Thales, não tem o que aqui. Na verdade, o que ele fica implícito. Eu poderia dizer, I hear that Mary won the lottery. Eu poderia colocar aqui. Só que quando o that aqui, ele pode ser substituído, ele representa objeto, ele não representa sujeito. Quando o that representa parte do objeto, porque quem ouve alguma coisa, certo? Você pode omitir esse pronome relativo aqui, tá? Então, eu posso simplesmente dizer I hear Mary won the lottery, que eu não terei perda no sentido da frase. Então, eu ouço, vamos traduzir ao pé da letra, eu ouço que Mary
ganhou na loteria, tá? Então é como se fosse eu ouvir falar, ou eu ouvi que Mary ganhou na loteria. É como se tivesse esse sentido, tá? Mas aqui não tá ouvir, aqui está ouço. Tá no presente. Porque o passado do verbo hear é o verbo heard. E o particípio passado deste verbo também é heard. Tá? Verbos irregulares, eles têm o passado simples e o particípio passado dos seus verbos diferente. Então, vocês terão que recorrer, tá? Tem gramáticas que você pode verificar. Tem uma lista de verbos com 3 colunas. Uma, o verbo no infinitivo ou no presente simples. A segunda coluna é o verbo no passado simples e a terceira coluna é o verbo no particípio. E tem cerca de 100 e tantos verbos para você memorizar, né? Na verdade, você não vai memorizar verbo. Você vai estudar os verbos dentro de exemplos, né? E a partir desses exemplos que você vai compreender melhor a estrutura desses verbos, tá? Gente, eu fiz um tratamento no dente há pouco tempo. De vez em quando eu tenho umas pontadas do nada. Hoje eu tô todo bichado, eu tô com alergia aqui. Dermatite seborreica tá aqui. Então, ó, I hear Mary won the lottery. Por que que eu falei do verbo hear? Eu falei do verbo hear e eu não falei do verbo won, né? Won, você tem o verbo win, que é o verbo vencer, ganhar, tá? O passado dele, won, e o particípio dele também é won, né? Então, win é vencer, ganhar. Tanto que você tem a palavra derivada dele, por exemplo, winner. Provavelmente você já viu essa palavra, que é vencedor, tá? Winner é a pessoa que vence. It's the person who wins. Pessoa que vence, que ganha alguma coisa. Então eu falei aqui que Mary, eu ouço que Mary ganhou na loteria. Ou seja, eu ouvi falar que Mary ganhou a loteria. Won the lottery. Esse the é o, a, os e as. É o artigo definido. Só tem um artigo definido, ele é invariável, tá? Aí eu tenho uma pergunta. Eu já falei várias vezes, mas sempre é bom reforçar. Quando eu tenho pronomes interrogativos ou expressões interrogativas, na pergunta ele sempre vem primeiro, tá? What, who, whose, how many, how much, how long, how tall, não importa. Sendo uma palavra, né, que é o pronome interrogativo ou uma expressão interrogativa, ele sempre virá no início da frase. Aqui nós temos o to be going to fazendo uma pergunta. Aí, é importante salientar que, vou colocar em uma cor diferente, somente o verbo to be going to, tá? Qual que é a ordem normal do to be going to? Primeiro, aqui nós temos a resposta, certo? A pergunta. Mas vamos explorar a ordem. Primeiro, eu tenho o sujeito. Depois, eu tenho o verbo to be. Tá? Isso aqui é o she is. É o verbo to be. E depois, eu tenho o going to. Na pergunta, eu inverto a ordem, tá? O verbo to be vem antes do sujeito. Então, eu pego o verbo is e coloco antes do she. Então, what is she going to do? Ou seja, o que ela vai, né? Lembra que eu falei que to be going to é como se fosse eu vou, ela vai, ele vai, ou seja, vai fazer alguma coisa. Então, o que ela vai fazer, aqui o verbo do é o verbo fazer. Então, o que ela vai fazer com o dinheiro.
What is she going to do with the money? Quando eu faço uma pergunta com going to, eu estou assumindo o quê? O que ela planejou fazer com o dinheiro? O que ela vai fazer com o dinheiro? Certo? Aí eu faço a pergunta com going to be going to. Em alguns casos, gente, é possível você perguntar tanto com will, que é o verbo modal que expressa no futuro, ideias no futuro, quanto com to be going to. Tá? Sem muita perda ou sem nenhuma perda, na verdade, de significado. É possível. Mas a depender do sentido, você vai usar um verbo ou outro, tá? O will, ele é mais usado para coisas que são decididas no momento da fala, coisas que são decididas de imediato, sem planejamento. Aqui, nós estamos presumindo que ela vai fazer alguma coisa com dinheiro. O que ela planejou fazer com dinheiro, né? O que ela vai fazer com dinheiro? Aí a resposta diz: She's going to buy a new car. Então, ela vai, tá? Na tradução, é como se fosse ela vai, tá? Ou ela está indo fazer alguma coisa. Traduzindo ao pé da letra, o is não é o verbo to be. Então, ela está indo comprar um novo carro, tá? Mas assim, no popular é como se fosse ela vai comprar um novo carro. Ou seja, é uma ideia futura. Ela ganhou na loteria, she won the lottery, then she is going to buy a new car. Ela vai comprar um novo carro. Então, nós temos o verbo to be, ela está, né? Ela está indo. Porque observem, o go ele está com ing, certo? ing, ele expressa gerúndio, que é o equivalente ao nosso NDO, é uma ideia contínua. Então, traduzindo ao pé da letra, como ela está indo, tá? Indo comprar, né? Porque aqui, ó, depois do going, tem o to e o verbo principal da frase. Buy é o verbo comprar. Aqui nós temos um artigo indefinido, né? Um ou uma. Temos um adjetivo e temos um substantivo. Então, ela vai comprar o quê? Um novo carro. Certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. I'm just going to make a quick phone call. I'm just going to make a quick phone call. Esse just aqui é apenas, ou somente, ou só, tá? Quando eu tenho advérbios, como que eu vou posicionar advérbios caso eu tenha verbo to be ou verbos modais, né? Eu coloco o advérbio depois do verbo to be. Por exemplo, eu falo assim, I always get up early. Eu sempre me levanto cedo, né? I always get up early. Então, observe que o always, que é sempre, né, que é o advérbio, ele está vindo antes do verbo get up. Gente, eu fiquei com a impressão que eu já vi esse exemplo com vocês em um vídeo recente. Mas, enfim, se eu estiver repetindo alguma coisa, é porque, assim, eu tenho um arquivo que eu fico com todo o planejamento. Como já faz algum tempo que eu não gravo sobre este verbo, pode acontecer de eu repetir alguma coisa, tá? Mas eu acho que eu não repeti, não. Mas eu sempre falo coisas novas. Mesmo se for o mesmo conteúdo, eu sempre faço referências de coisas novas. Então, assim, você nunca vai perder nada. Esse é o mal de quem já gravou muitos vídeos, né? Às vezes você fica pensando, sabe que eu já falei disso? Na verdade, a gente já abordou todos os tópicos da gramática. Eu estou revisitando a gramática, né? Utilizando a tela do computador. Então, assim, todo vídeo é válido. Esse just aqui é somente, apenas, só. Neste caso, tá? E esse always aqui é sempre. Qual que é a diferença? Get up é um verbo principal, né? É um phrasal verb.
É um verbo frasal composto por um verbo e uma preposição. Então, get up significa levantar-se. Então, eu sempre me levanto cedo. Early é cedo. Então, se eu tiver que posicionar um advérbio, eu coloco antes do verbo principal. Porém, quando eu tenho verbo to be, verbos modais, verbo have, no sentido de present perfect, nos tempos perfeitos, você vai colocar o advérbio depois, tá? Então aqui, I'm just going to make a quick phone call. Make é o quê? Fazer. Make a call. Fazer uma chamada, tá? Ou eu tô tendo um déjà vu, ou realmente eu já vi esse exemplo, tá? Pode ser que eu esteja tendo um déjà vu. Bom, make a call é fazer uma chamada, tá? Eu já gravei vídeo mostrando a diferença do verbo do e o verbo make, porque ambos significam fazer, porém, existem situações que você só usa do e situações em que você usa make. Então, você não vai usar, por exemplo, do a call, fazer uma chamada, não, é make a call, tá? Então, make a quick phone call, fazer uma chamada, tá? Que é call, telefônica, rápida. Então, aqui nós temos um exemplo clássico de hierarquização de adjetivos, né? Porque phone aqui, ele está caracterizando a chamada, né? Chamada de quê? Telefone. Chamada telefônica. Então, esse phone aqui, ele funciona como um adjetivo. Adjetivos objetivos que caracterizam, né, o substantivo, eles vêm primeiro, eles vêm mais próximo do substantivo. E quando eu tenho adjetivos mais abstratos, ou que representam opinião, né, eles vêm mais longe, né, eles vêm mais distante do substantivo, tá? Provavelmente a gente vai ver, eu já vi também isso com vocês em algum vídeo, mostrando, dando vários adjetivos e pedindo para vocês hierarquizarem. Então, qual que é a regra? Quanto mais objetivo, quanto mais concreto, quanto mais tangível for aquele adjetivo, ele virá mais próximo do substantivo. E quanto mais abstrato, quanto mais opinião for, ele vai vir mais longe do adjetivo, do substantivo, tá? Então, eu vou apenas, ou seja, eu só vou fazer uma chamada telefônica, ou seja, eu só vou ligar para alguém, eu só vou fazer uma chamada. I'm just going to make a quick phone call, ou seja, eu somente vou fazer uma chamada telefônica rápida, né? Que quick é rápido em inglês. Can you wait for me? Can you wait for me? Ou seja, você pode esperar ou aguardar por mim. Aqui nós temos o verbo can, que é o verbo modal, que significa poder. E aqui eu estou perguntando se você pode fazer alguma coisa. Então, você pode aguardar ou esperar por mim, né? Então, wait for é aguardar por, esperar alguma coisa. E me é o pronome objeto correspondente ao pronome sujeito I, tá? Can é o quê? Verbo poder, certo? Ele vem no início da frase porque verbos modais, da mesma forma, verbo to be, para fazer pergunta, a gente não coloca o verbo to be no início, a gente não inverte a ordem, sujeito e verbo, certo? Aqui, ó, nesse exemplo aqui a gente acabou de ver isso aqui, ó. What is she going to do? Eu peguei o verbo to be e coloquei antes do sujeito she para fazer pergunta. Porque numa frase afirmativa, a ordem é diferente. O sujeito vem primeiro e o verbo vem depois. Então, da mesma forma que o verbo can, tá? Ele está fazendo a pergunta. Se fosse uma resposta ou uma frase afirmativa, eu diria I can wait for you. Eu posso aguardar você. Então, o sujeito vem primeiro na resposta, né? Aqui, ó. I can wait for you. É?
Em geral, quando eu pergunto com you, eu respondo com I. Ou pode ser we também, né? Porque you pode ser você ou vocês, tá? Então, quando eu faço uma pergunta com you, a resposta pode ser com I, eu, ou pode ser we, nós, né? Aqui, ó. Nós podemos esperar por você. Aguardar, né? Nós podemos esperar você. Certo? We can't wait for you. Então, mudam algumas coisas, né? Quando você pergunta com you, você responde com I ou com we. Quando você tem me aqui, ó, você pode esperar por mim? Aí você tem que imaginar você respondendo para a pessoa. Você não vai colocar aqui me. Você pode esperar por mim? Nós podemos esperar você, né? Esperar por você. Então é a mesma coisa, a gente tem que ter esse cuidado aqui na pergunta e na resposta, tá? O vídeo de hoje é isso. Eu vou até apagar esse conteúdo aqui para garantir que a gente não aborde esse tópico novamente. Mas eu tenho certeza que eu falei muita coisa nova. Mesmo que se tiver um vídeo que aparentemente tem algum exemplo repetido, é certo que a gente sempre vai ter uma abordagem, um item novo, tá? Por quê? Eu sempre exploro as frases vendo exemplos, aí eu puxo um tema diferente do tema do vídeo e vou fazendo algumas adaptações. É isso, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai gravar mais vídeos sobre outros temas. Don't forget to subscribe to the channel. Assine o canal, hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. Lembre-se que esse canal tem mais de 800 vídeos, tá? Do nível básico até o nível avançado. Então você vai encontrar diversas playlists com esse conteúdo, com conteúdos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, leitura comentada. Então, é só você verificar o título das playlists, né, dos grupos de vídeos que eu coloquei aí no canal. Outro item importante é que todos os vídeos que têm explicações em português têm o título com alguma coisa em português, tá? E vídeos com título inteiramente em inglês, o vídeo é tudo em inglês. Então, tem vídeos do nível... Tem a palavra advanced, avançado, é porque é avançado, evidentemente. E o vídeo que tem a palavra básico ou basic também tem o conteúdo em português, explicando em português. Então, tem para todos os públicos aí. Tá? Já tem conteúdo equivalente a uma gramática completa aqui no canal. Eu já gravei todos os conteúdos essenciais da gramática em inglês. Tá? Você pode abrir a página principal, tem a lupazinha, você digita o tópico que você quer estudar e você vai encontrar. Eu quero estudar o verbo can. Abre a página principal do canal, vai na lupazinha de você procurar conteúdo e digita can. Aperta Enter e você vai encontrar vários vídeos. Tá? Por quê? Eu coloco no título o assunto e eu coloco tags nos vídeos também para ajudá-los a identificar os conteúdos. E navegar nas playlists também é bem fácil, né? Igual outros canais no YouTube que você tem acesso, alright? So, I hope you enjoyed today's video. Espero que você tenha gostado. Dê um joinha. And see you next time. Até a próxima.